Olá a todos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Aqui é Fausto Carvalho, médico pediatra, escritor, autor do livro Pai Sem Sacrifício. Nós estamos num desafio de 42 dias refletindo sobre palavras de esperança. O pessoal está chegando aí, Rafael, Juliana, Fernanda, Jéssica, Tony, sejam bem-vindos. O pessoal também entrando aqui no Facebook, sejam bem-vindos. 42 dias e hoje nós estamos no 21º dia, estamos bem no ponto médio, bem no meio dessa nossa temporada, né? Parece que ia demorar muito, mas quando a gente vê já está rapidinho passando. Olá, a Sueli, a Gisele, a Ruth, sejam bem-vindos. Então hoje é o 21º episódio, né? E nós estamos falando sobre esperança, como ter esperança nesse momento de pandemia, nessa quarentena, como manter a esperança virtual. E algumas pessoas ficam pensando, por que será que o Fausto resolveu falar sobre isso? Ele é médico, é pediatra, exatamente por conta de tanta notícia difícil, tanta notícia ruim. Poderia vir aqui falar sobre a Covid, sobre os danos, sobre as mortes, sobre o que a gente deve fazer para prevenir a doença, mas isso tem sido falado o tempo todo na mídia. O que nós estamos querendo falar agora, fala um oi para minha amiga Cristiane Gomes, Juvenil, Kátia, sejam bem-vindos, Pamela. Mas o que nós estamos chamando a atenção é para nós pensarmos sobre a espiritualidade. Porque se tem uma coisa que pode nos trazer esperança, é a vida espiritual. Por mais que você queira, por mais que você seja religioso ou não, nós somos seres espirituais criados por Deus e temos necessidades espirituais. E nós estamos estudando o livro de Jó, um versículo ou dois a cada capítulo. E hoje no capítulo 21, palavras do próprio Jó, diz assim, no verso de número 15: Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Qual é a vantagem que nós temos em temer a Deus? Qual é a vantagem que nós temos em orar a Deus? Jó fala isso sobre a perspectiva das pessoas que não creem em Deus. Ele fala sobre os ímpios, que os ímpios às vezes chegam a morrer, chegam até a sepultura para descansar em paz, passar a vida na prosperidade. Ele está muito reflexivo com isso. Ele que teve tudo, era o homem mais rico do Oriente, cheio de bens, cheio de pessoas. Ele que tinha tantas coisas, tantos bens materiais, tanta coisa legal, perdeu tudo, perdeu seus amigos, os 3 que restavam só o acusavam. E nessa situação, Jó se reflete, como pensando como os ímpios prosperam e o que vale a pena eu continuar servindo a Deus? Por que é que vale a pena eu orar? Ele até no verso 23 ele fala que um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem inseguro. No verso 24 ele fala, já o outro morre tendo a alma amargurada. E realmente a gente não consegue entender. Fala um oi para Maria também entrando aí. O Davi, boa tarde. É difícil, às vezes a gente não entende as situações da vida, a gente não entende por que a gente perde uma pessoa que a gente ama, por que umas pessoas morrem tão jovens e outras que pareciam que não mereceriam a vida e vivem tanto tempo. A gente não tem resposta para as coisas. E às vezes nesse olhar a gente pensa nisso. Se Deus é tão poderoso, se Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é onipotente, qual é a vantagem de nós servirmos? Muita gente pensa assim, que só deve buscar a Deus em termos de benefícios. Se eu busco a Deus, Ele vai me abençoar. Se eu não busco a Deus, Ele não vai me abençoar. Mas Jó, ele traz essa perspectiva, Que vantagem nós temos em orar? E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Nós não compreendemos todas as coisas. Mesmo que vivamos 90 anos procurando a Deus, nós não vamos ter todas as respostas. Nenhuma religião tem todas as respostas. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder espiritual vai ter todas as respostas para tudo. Até porque a vida humana ela é variável. Eu já tive situações em que eu fiz tudo certo, numa situação caótica de urgência, e deu tudo errado, e o paciente morreu. E outras situações que eu sei que eu fiz alguma atitude que talvez não tivesse tomado e a gente tenha falhado e deu certo. A vida humana não é uma
sequência de causa e efeito e causa de maneira tão rápida, tão fácil. Né? Dá um oi para o Vinícius, para a Isabela e minha prima Jussara também aí. Sejam todos bem-vindos. A vida humana é complexa. Às vezes alguns estão bem e morrem do nada e outros se arrastam e vivem na cama, vegetando, e a gente não compreende e não vai compreender tão fácil. Então qual o benefício de eu orar? Há benefícios. Né? A ciência tem mostrado que, primeiro, a oração tem efeito. Né? Tem um estudo muito interessante britânico, publicado no British Medical Journal, que mostra isso. Pegaram pacientes nas mesmas condições, dividiram em 2 grupos iguais e pediram para alguém, a gente não sabe quem, eles não comentam de que religião, mas pediram para um grupo de pessoas orarem por um pessoal, vamos supor, o pessoal A, a equipe A, e para outro grupo B não tinha ninguém orando. E esse estudo mostra que no grupo que recebeu oração à distância, sem ninguém ir lá, esse grupo teve mais pessoas saindo bem, mais pessoas que tiveram restabelecimento da sua saúde, maior resolução dos problemas e menos mortalidade. Como que se explica? Não se explica. Né? A gente sabe que a oração tem os seus efeitos, a fé tem o seu efeito. E a gente não pode, nesse momento de pandemia, de tanta notícia ruim, perder a esperança. Às vezes a gente acha assim, puxa, mas eu posso estar orando e morrer cedo, posso pegar o Covid e morrer? Sim. Mas a oração ela não foi feita para a gente ter resultados práticos. Né? A gente pensa nisso, a gente ora para que a gente resolva problemas. O meta da oração é que Deus quer que você o conheça. A oração ela é feita para você desenvolver a fé. E esse desenvolver a fé é através de um relacionamento com Jesus. É isso que é o chamado da oração. Né? Muita gente tem dificuldade justamente porque acha que a oração é uma coisa que eu oro e já vou ter resultado. Às vezes a resposta é rápida, às vezes a resposta é demorada e às vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer. E muitas vezes vem uma resposta que a gente nem imaginava, que não tinha nada a ver. Daniel, lá no exílio na Babilônia, passando já lá pelo 6º, 7º rei, e ele ainda fiel a Deus ali, sempre prestando um serviço ao rei, ele pega e lê as profecias que Deus tinha dado a Jeremias e começa a orar, saber se eram 70 anos mesmo que o povo ia ficar ali. E Deus revela para ele coisas que vão acontecer ainda, que já aconteceram ou que vão acontecer depois de séculos. Então a oração é um convite para que a gente confie em Deus, para que nos dê esperança em quem Deus é. Não naquilo que nós temos, não naquilo que nós somos, mas naquilo que Deus é. E nessa resposta de oração, a gente pode ter respostas surpreendentes. Mas é necessário que a gente ore, porque Deus nos chama à oração. Deus nos chama a conhecê-lo, a confiar nele. Um abraço ao Elias, amigo, Ana Flávia, Tati também que chegaram. Deus nos chama, né? Deus, eu encontro propósito para a minha vida. E quando eu tenho propósito na minha vida, não é a dificuldade que vai me abalar. Pelo contrário, eu vou ter confiança, sabendo que Deus cuida de mim, mesmo que esse cuidado implique, como Jó falou em um outro capítulo, né, que eu morra, mesmo que eu morra com a Covid. Eu sei que eu estou bem, eu estou tranquilo. Um abraço ao Cristiano e Viviane, ao Camilo que chegou, a Diomar, amiga de Diomar, da infância, da adolescência. Deus abençoe vocês. E se fez sentido a você, peço para você compartilhar esse vídeo, né? Pode acessar no meu Facebook, Fausto Carvalho, também DR Fausto Carvalho, DR Fausto Carvalho. Compartilhe, abençoe as pessoas. Estamos na metade. Final do mês, sortearei 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifício, né? No final agora de junho, comemorando os 2 anos do lançamento do livro. Que você possa estar conosco, estar sempre aqui às 13h30, todos os dias, nessa maratona. Temos mais 21 dias aí, estamos na metade do caminho. Que Deus abençoe, um abraço, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.